trabalhar só com a logística de uma empresa dessa aí, ela tirando quase 33% da tua grana, tu não ganha isso, filho de Deus. Como é que tu vai dar 33% pra alguém que tu tá pagando pra trabalhar? Uma hora o dinheiro vai acabar, entendeu? Por mais que exista a necessidade de um excelente serviço, você tem que focar no excelente serviço, mas do serviço não é pra tu tirar dinheiro, não. Tu tem que estar tirando dinheiro em cima da comida. E assumir os riscos, pessoal. Vocês são empresários, vocês estão aqui pra correr risco. Quem tem medo de morrer não vê Deus. Todo mundo quer ver Deus, mas tem medo de morrer, cara. Fica ruim. A gente tem uma entrada de novos players no mercado hoje e a gente viu que existem alguns abusos. Como é que você vê a chegada desses novos players pro mercado e juridicamente como é que as pessoas têm que se preparar para isso? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Delivery. Aqui hoje recebendo um convidado muito especial, Dr. Glauber. Opa, meu amigo. Muito bom te receber, a nossa parceria vem cada vez crescendo mais. Demorou, mas conseguimos, né, Glauber? Se apresenta pra galera aí. Opa, pessoal, tudo bom? Meu nome é Glauber Soares. Quem já foi nos eventos do Rafa vai saber que eu sou o defensor do direito do empregador e advogado do empresário oprimido, né? Acho que todo mundo diz que a vida da gente é um sonho, mas na verdade não é, né? Nós temos muitas dificuldades. E eu vou tentar dar breves spoilers hoje de como agir diante dessas situações, entendeu? De forma assertiva, sem ter muito risco, gastando a mesma coisa que vocês estão gastando, mas diante de resultados efetivos para a operação de cada um de vocês. Sensacional, não tenho dúvida que vai ser um grande papo, mas eu quero logo agradecer aqui todos os meus patrocinadores e parceiros que fazem o Lucrando com Delivery ser essa empresa que está conquistando o Brasil e o mundo, tá? Todos esses parceiros que estão aqui, a gente confia no trabalho, tem um link com ofertas especiais em todos os nossos vídeos aqui, nosso canal no YouTube sai vídeos praticamente todos os dias, esse ano a gente tem a meta de bater mais de 300 vídeos somente em um ano, trazendo conteúdo de qualidade para ajudar você a transformar o seu negócio, seja qual for ele. Tem muita gente que acompanha a gente aqui que não tem delivery, mas sabe que o nosso conteúdo é muito rico e transparente para ajudar você. Então, precisa de alguma solução prática para o seu negócio, algum grande parceiro, entre em contato com nossos patrocinadores que estão aqui embaixo e vão estar passando na tela durante todo o tempo do nosso episódio. Glaubinho, sem muita delonga, vamos falar sobre esse tema que tem crescido muito nos nossos eventos, muita dificuldade com contratação de motoboy, processos trabalhistas. O Brasil está batendo recorde de processos trabalhistas historicamente. Isso tem muito aquela função de posicionamento de governo A ou B, ou é algo mesmo que o empresário está errando, ou a lei está sendo muito severa? Como você vê esse cenário, primeiro, de muitos processos trabalhistas? Olha só, eu acho que a informação está muito disseminada. Hoje a gente tem um número muito maior de informação e de informação errada. De informação errada, entendeu? Hoje tem o jurista ali de TikTok, aquele povo que faz a dancinha, que engaja e tal. E esse pessoal, às vezes, aparece com informações que são críveis, são salutares, são interessantes, são verdadeiras, como também propagam mentira. Mas tomam a frente do empresário, que não para propagar o que é certo. Eu acho que se você é o transmissor da informação, você consegue dar a informação correta e fazer sua operação rodar da forma mais adequada possível. Eu outro dia estava conversando com um empresário, ele falou que a funcionária não foi trabalhar e falou com ele que era um direito dela, que ela tinha visto um vídeo de um advogado no TikTok. Você falou isso, eu lembrei, a pessoa foi e faltou com essa desculpa. Quando ela voltou, ele mandou ela embora. Então, assim, o funcionário também está muito enviesado em não se aprofundar nos temas. Mas eu sei que muitas vezes ele acaba, talvez, vendo algo que faça sentido e ele está na razão. Então, como é que você vê o nosso setor, principalmente? São pessoas que normalmente não estão lá porque tiveram opção. Eu vejo que muito empresário começou porque a única saída era o ramo de alimentação. O cara é tão focado na operação que ele não entende nada de direito. Eu vejo usando funcionário para fazer marketing e não tem... Como é que funciona essa parte? Assim, por onde você acha que tem que começar a consciência do empresário? Eu acho que todo o problema que existe, ele vem desde já na contratação, certo? Hoje a gente trabalha para tapar buraco. Tô precisando de alguém, vou colocar alguém ali, aí eu já coloco o cara sem carteira assinada, porque não tem tempo de fazer exame, aí tá faltando alguém na operação, entendeu? Aí o erro começa aí. Quando o erro começa aí, eu não faço uma entrevista adequada. Entrevista a pessoa só com RH e esqueço do operacional. Esse pessoal vem armado, né, para poder, de certa forma, responder
as coisas como mais lhes convém, né? Segundo ponto, eu não tenho um momento de integração. Eu não explico a necessidade da presença daquele cara, por que ele tem que ser assíduo, que ele tá ali num time, que é uma engrenagem, que vai rodar todo mundo de forma conjunta. E também não mostro para ele que a pessoa que é assídua, ela é reconhecida. Ela é parte do negócio, ela é parte da operação. As pessoas têm essa necessidade hoje em dia e tem a necessidade também de ver o valor no trabalho, né? Porque hoje em dia o que é vendido é que você não precisa trabalhar, que basta ali trabalhar 2, 3 horas por dia, que tá tudo certo. E perfeito. Só que é algo que não é compatível com o negócio, né? Talvez seja em outro ramo, né? O ramo... Total. Clobinho, você falou um negócio interessante. Então, você considera que o erro dos processos que vem começa logo no primeiro contato com a pessoa que entrevista? Eu entendo que sim, porque é naquele momento que tu vai enxergar quem é que tu tá colocando dentro da tua operação. Naquele momento é que tu vai informar qual é a cultura da tua empresa, qual é a cultura do teu negócio, para que tu precisa dele, o que ele vai fazer, como ele deve agir no dia a dia. Ninguém para comunicar isso não, só solta lá dentro. Tá, Clobinho. E aí, documentalmente? Aí parece que você tá me dando uma consultoria. Eu tô gostando do tema que você tá me dando. E eu falo muito isso. As pessoas... Eu trago no evento um caso que um cara desligou uma pesquisa que deveria estar sob tal temperatura durante 50 anos. Porque quando foi feita a integração dele, ninguém avisou que não poderia desligar aquele botão e aquele movimento daquela geladeira fazia um barulho. E incomodava ele. Eu falo muito isso. Então você está me dizendo que contratou. Aí quais as ferramentas que eu tenho para fazer esse processo e ter tranquilidade que, bom, esse cara entendeu que tudo que está combinado, está dentro da lei, foi acordado, ele assinou. Como é que funciona documentalmente? Primeira coisa que eu acho que deve existir é a seguinte: tua empresa tem que ter uma política. Onde tu vai dizer o que tu espera do empregado, quais os indicadores que ele tem que atingir, o que tu busca. E essa política ela é criada de acordo com os conflitos do dia a dia. Eu gosto muito de focar no erro. O erro é que gera um processo bem definido, entendeu? Legal. Cada erro que você tem, você vai parando arestas ali, né? Então, tua empresa tem que ter uma política e essa política tem que ser comunicada no momento da contratação, certo? Segunda coisa também que eu acho salutar, você explicar que o cara que, de certa forma, faz o que tem de fazer, ele vai ser reconhecido, ele vai ter uma série de benefícios, entendeu? Benefícios esses que muitas das vezes... São coisas que são presentes na vida daquele cara, entendeu? E não tem cargos. Eu tenho como ter essa política de benefício pautada na meritocracia. Então eu chego para o momento da entrevista. Vejo quem é a pessoa. Faço um teste de perfil. Entrevista com o operacional. Comunico a política da minha empresa. E quando aquele cara for começar a trabalhar, eu crio um momento de integração. Onde eu vou explicar o que eu espero dele, o que ele tem que fazer, o cuidado que ele tem que ter, o prazo para entrega de atestado, o procedimento para aferição de atestado. Ele tem que saber que eu tô atrás de cada médico para poder saber como proceder com aquilo ali. Às vezes a gente dá até sugestões, Rafa, de todo atestado, eu tenho um departamento ou na empresa ou externo terceirizado, ele ser aferido por outro médico. Para o médico ver se de fato há necessidade daquele afastamento. Glauber, isso vai coibir? Cara, eu acho que aquele atestado condescendente ele vai deixar de existir, porque o cara sabe que está sendo visto, porque ele vai ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho, entendeu? Então, chega, comunica o que tu espera do cara, o que é que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, aí ele vai saber o que fazer. Mas essa comunicação, ela é verbal? Verbal. Escrita? Ela é verbal. O cara vai colocar o ciente dele num documento de que ele ouviu, porque ele vê isso com uma maior seriedade. Documento esse seria um contrato de trabalho com uma série de regras, uma política, um termo de uso de imagem, um acordo individual de compensação de jornada. Desse documento vai ter todas as regras do teu estabelecimento, é um documento feito para você, entendeu? E tu vai explicar para ele. Isso no contrato de trabalho, já vem com tudo isso. Com tudo. E sabe por que esse modelo do jogo é legal? Porque às vezes chega, cara, o pessoal tem um tal do manual do colaborador, que é legal, é válido. Só que ele tem um livrinho lá, cheio de figurinha, com negócio. Quem faz manual de colaborador não fica com raiva de mim, é só uma sugestão, tá? A teoria do conflito, acabei de falar nisso. Legal. Mas eu penso que não adianta ter um documento se eu não comunico pros caras. Ninguém tem um hábito mais de ler, não. Então tu vai desenhar pra ele o que tu precisa. Cara, eu preciso disso, disso, disso e daquilo, antes do cara começar a trabalhar. Ele entendendo, ele vai saber a cultura da tua empresa, ele vai saber os valores da tua empresa, ele vai ver que aquilo aí tem seriedade, porque ele deu o ciente dele no documento,
Diferente daquele manual do colaborador que eu digo, esse aqui é o manual da nossa empresa, leva pra sua casa, dê uma lida, pergunta quando é que ele lê. Nunca. Então isso vai ser verbalizado, vai estar escrito no documento que ele assinou, que já é a negociação entre as partes de todos os acordos, e depois vem a comunicação visual dentro da empresa que reforça. Seria isso? Com certeza. Comunicação, Rafa. O problema das pessoas hoje é comunicação. Concordo. Ninguém sabe se comunicar. Ninguém usa o canal adequado. Ninguém usa a forma adequada de falar. Tu tem que entender o perfil da pessoa que está lidando contigo. Como é que tu vai ter uma forma de se relacionar com ele? E esse diferencial tu consegue ter, porque tu tem um repertório de vida maior para ter isso, entendeu? Perfeito, claro. O empresário, né? Aí você falou de 3 comunicações e tem a quarta que eu digo que faz você perder o seu negócio, que é aquela não verbal, que é não ter essas 3 comunicações ou ter de forma falha, não exigindo execução, que quando o funcionário entra e é abordado por outro, o outro está só reclamando, só questionando, prejudicando a empresa, tirando o ânimo daquele cara de trabalhar. A gente vê isso o tempo todo, né? Cara, eu vejo isso como um problema de gestão. Não adianta de nada eu chegar e comunicar uma ideia para uma pessoa que eu busco dele e se ele age de forma diversa eu não faço nada. Às vezes eu chego nas empresas, Rafa, o cara diz, isso aqui é uma família. Beleza, um aspecto familiar dentro de uma empresa é política de pertencimento. Não é eu estar emprestando dinheiro que ele não vai pagar, ainda vai se entregar de mim. Não é eu estar aceitando o cara chegar atrasado, não é eu estar aceitando o cara estar faltando e não fazer nada. É eu explicar para ele, compra a ideia, vamos junto aqui, tu vai ganhar mais, tu vai crescer, tem essa política, tem isso, o nosso colaborador aqui é valorizado, entendeu? E assim, o cara chega, comunica as regras, mas não cobra. Eu chego e digo, um prazo para atestado é 48 horas, certo? Se eu não trouxer em 48 horas, a falta não vai ser abonada, irmão. A falta não vai ser abonada. E se eu, porventura, perdoo? Nenhum vai trazer no dia. Do mesmo jeito, o jogo de palavras. A pessoa chegou atrasada, não foi um atraso expressivo aqui não, de 20 minutos. A falta é branda, vou aplicar uma advertência. Aí eu faço uma advertência verbal, né? De boca só beijo. Lá na frente, daqui a 6 meses, a pessoa não vai lembrar daquela advertência, você não vai lembrar. E a discussão que era para se tratar um problema, ela perdeu o objeto. Ela vai dizer respeito ao quê? Quem tá mentindo, é o empregado ou o gerente? A gente tá falando sobre mentira ou sobre problema? O problema é atraso, ninguém tratou o problema. Então você sugere que em caso de atraso não tem advertência verbal, vamos pro documento. Eu não trabalho com nada verbal, Rafa. Eu acho que tudo tem que ser documentado, certo? E o documento também ele é muito bom para aferir o que está acontecendo na política. É até uma forma mais simpática de tu dizer pro cara, pessoal, questão da política aqui, da punição, ela tem o objetivo de, primeiro, daqui a 6 meses eu saber o que aconteceu hoje. O papel, ele sobrevive ao tempo, né? Segundo, a questão aqui é tratar um problema. Qual é o problema? É atraso, é falta, é erro de processo, é algo do gênero. A questão não é pessoas. Quando é uma coisa que não é documentada, aí começa, o fulano fez assim, você não fez nada, não sei o quê. Segundo ponto também, todos os nossos líderes, eles são orientados sobre como agir. Mas como é que eu vou aferir? Qual o momento que eu vou ter uma interface com eles, se não é aquele que ele me reporta o problema e eu vou poder segurar a mão dele? Pessoal, existe um líder de uma equipe que dá resultado. A equipe tem que dar resultado. Então, a síndrome do pequeno poder, o líder empoderado, aquele que diz, o fulano olhou torto pra mim, eu quero punir, a gente vai ter como segurar a mão, entendeu? Então, é segurança pra vocês isso aqui. Legal, tá. Glaubin, cara, eu tô aqui pensando nas coisas que eu preciso melhorar na minha empresa. Eu falo mais do que a boca. Não, tá entregando muito, cara. Você tá falando, eu tô pensando nas coisas que eu tenho que melhorar aqui, né? Até porque a empresa, cara, você vai crescendo, vai ficando mais difícil de controlar isso. Eu acho que quando tá menor, melhor começar logo, né? Eu penso que sim, cara, porque o que acontece? A pessoa diz, um jurídico é algo de uma empresa grande. Mas vocês só estão esquecendo que a empresa grande, ela tem ali provisionado um valor para ele arcar com um eventual problema. Todo mundo, assim, pelo menos o meu público, né, o empresário oprimido, sim, ele tá ali um dinheirinho contado, entendeu? Então, uma gripe, que é uma pequena gripe para um grande empresário, para ele é uma pneumonia. Você vai pegar um processo trabalhista complicado, porque ele errou rotinas. E no final, acabou gastando a mesma coisa, mas pagando de forma errada, ele pode quebrar, ele pode baixar as portas, entendeu?
Não, e já vi isso acontecer, tá? Várias vezes. E o cara, se não quebra, ele entra em depressão. Que é outra coisa, que ele fica assim, meu Deus, e a pessoa fica, meu Deus do céu, mas como eu sou desfavorecido, tudo dá errado pra mim. Mas você deu margem pra que aquilo acontecesse com você. Que é o ponto também que eu vejo. As pessoas ficam culpando tudo, mas na hora de fazer o que tem que ser feito também não fez, né? Eu acho que as coisas elas acontecem por uma razão de ser, uma forma de tu enxergar um processo, tu enxergar uma rotina. Toda demanda, às vezes até brinco, Rafa, que o meu trabalho lá e o Pedro, ele é um misto de gestão dentro de um aspecto jurídico, porque às vezes a gente fica reportando as pessoas, poxa, tu tem reuniões semanais para poder tratar o que aconteceu e o que tu vai fazer dentro da tua operação para corrigir aquilo ali, entendeu? Legal. Eu vi uma vez no material que isso era a teoria do conflito, né? Do conflito nasceram as soluções. Só que o cara não trata isso, ele reclama, atrai energia negativa. Quando ele está reclamado, ele está condicionado a olhar só para aquilo ali, entendeu? E ele deixa de ver a coisa como um todo, ele tira a cabeça dele das vendas, até porque concentra, né? Não departamentaliza, né? Total. Globinho, beleza. Viemos pelo início, entendendo que o cara... Muita gente já está se identificando que não está fazendo nada disso que você falou da forma correta, mas o cara fez. Vamos supor que ele fez todo esse procedimento. Ele hoje tem um departamento que ajuda ele nessas contratações e depois do dia a dia vai acontecendo alguns conflitos, algumas situações. O cara recebe um processo, ele tem toda essa documentação, qual a chance que ele tem de perder e ainda tem muita margem para falha? Comparado a quem não faz, para quem faz, qual que seria percentualmente a diferença de risco? Primeira coisa, eu fico só falando que você escuta as piadas, né, do pessoal. E uma vez um amigo meu disse que a gente tem que ter a informação, a gente tem que ter papel, tem que ter documento, né? Igual quando você vai pedir um dinheiro no banco, o banco quer saber o que tu fala, não, ele quer o documento que tá ali, escrito, né? Com certeza. E primeira coisa que acontece é que o cara já vai com segurança maior. Geralmente, a pessoa que vai dar problema, ele já vem cavando o pênalti há muito tempo. Ele já vai tendo problema há muito Dando tempo. indícios, né? E certamente, se esse cara está trabalhando da forma correta, ele teve um momento de comunicação da regra, ele tem as punições de cada evento ali em específico, entendeu? E muito provavelmente aquele figura que já está dando problema, assim, pessoal, isso é uma estatística, pode ser que aconteça de forma distinta, certo? Ele vai ter saído por justa causa, entendeu? Porque ele já errou tanto para ser demitido, que ele vai sair por justa causa, entendeu? Então, a primeira coisa que vai acontecer, para tu tirar aquele cara da operação, tu não vai gastar muita grana, então tu vai ter grana dentro de casa, né? Perfeito. Primeiro ponto é esse. Segundo, tu vai ter uma cultura bem sedimentada e as pessoas vão entender que, peraí, o cara que é bom, ele é reconhecido. O cara que é ruim, ele vai sair pela porta... Não vou dizer que é da porta do fundo, não, porque dá sede moral, né? Mas, sim, pela porta da frente, mas como quem fez coisa errada, né? Segundo ponto é esse. E terceiro, o cara tá bem seguro, pô, porque ele sabe o que tem que fazer, ele sabe como conduziu, ele fez a coisa da forma certa, ele tem uma liderança bem orientada, essa liderança vai lá pra audiência, vai dizer o que aconteceu, tem testemunhos, são as pessoas que estão vendo o que aconteceu ali, entendeu? Então a probabilidade dele ter êxito, não vou dizer que é de 100% não, mas supera os 70% ali, né? Tá, e aí o cara que não faz tá totalmente desprotegido. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Mas Deus é bom. É na fé, né? Bom, ele vai Deus na fé, bom, né? Eu já vi muito processo que se resolveu na fé. É mesmo? Rapaz, Glauber, vocês... Move montanhas, né? Montanhas, mas não é o recomendado sempre, né, Glauber? Porque Deus manda fazer a nossa parte. Exatamente. Glaubinho, o que é que você tem visto de maiores riscos, especificamente para o dono de restaurante? Porque eu já vi várias causas, não sei se causas, né, que a gente diz, sim, que você pegou, que o cara já estava quase na última instância com julgamento, inclusive no STF já, a decisão, e você conseguiu reverter. O que você tem visto tem mais prejudicado o cara que está despreparado? Cara, a primeira coisa que eu ainda vejo muito hoje, que eu não acho que faça o menor sentido, é a gente sem carteira assinada. Ainda vejo muito? Vai ter demais. E toda vida, todos que vão sair diz, cadê minhas férias? Meu 10º. Eu tenho um micro e pequeno empresário, cara, que a pessoa vai arcar ali, além dessas verbas, né, 10º e férias, 8% de FGTS, ele está tendo uma economia de, sei lá, R$90 por mês, para não dormir, para não poder punir, para não poder fazer alguma coisa, para se pegar o cara lá roubando na loja dele, ainda fica com medo, porque tá tudo errado. Então, o primeiro problema que eu vejo é disso. E aí é efeito cascata.
O cara não faz hora extra, mas ele não tem um ponto e tem mais de 20 empregados. Então ele já fica vulnerável na hora extra, porque ele vai depender do testemunho que não tem segurança para falar na frente do juiz, entendeu? E às vezes a pessoa acaba se embaralhando e falando o que não deve, certo? Segundo ponto, ele não tem uma cultura muito bem disseminada, ele não parou para transmitir as informações. Então, como ele não parou para transmitir as informações, o jurista de TikTok sai só puxando e botando na cabeça dos caras que eles vão ficar milionários com aquele processo. É outro problema que acontece também, entendeu? As pessoas também, Rafa, elas... Eu lembro até que quando eu comecei no direito do trabalho, era uma área assim meio que desprestigiada, hoje entrou muito em alta por conta da quantidade de problemas. Sim. Mas ninguém para olhar a operação e organizar uma escala, e orientar a liderança, como agir, em beneficiar as pessoas que estão, de certa forma, fazendo a coisa acontecer, em criar uma cultura. As pessoas não fazem isso, entendeu? Então, quando elas não fazem isso, toda essa problemática ela vai desembocar lá na Justiça do Trabalho, entendeu? Ele não olha o melhor método de contratação, ele tem 50 pessoas na loja a semana inteira, quando ele só precisaria ter 20, só 50 no final de semana. Tem modelo de contratação para isso, entendeu? Interessante. Então as pessoas não mapeiam o risco do seu negócio, não tratam o risco, não criam uma cultura. Infelizmente, irmão, fica na mão dos outros. A informalidade, ela traz muitos danos, entendeu? Sensacional, Glauber. E eu vejo muito isso acontecer mesmo. Trazendo um gancho sobre isso na informalidade dos motoboys. Porque a maior nível de contratação de motoboy que eu vejo a nível de Brasil é o motoboy, é gente boa, conhece outros motoboys e você contrata esse motoboy para montar o seu time. Quais os riscos que o cara está tendo em caso de acidente, punições, por ter esse modelo, eu chamo que é o modelo contratação na fé também. Contrato na fé que esse cara vai arrumar uns caras bons que esses caras nunca vão me processar. Quais os riscos o empresário está passando fazendo esse tipo de contratação? Eu costumo dizer que não existe modalidade correta, existe a modalidade que se amolda ao teu negócio. E as pessoas têm que ter uma preocupação muito grande sobre quem vai na porta do cliente dele. Porque a empresa dele está chegando naquele formato, certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, depende da modalidade de contratação que você quer utilizar, certo? O motoboy CLT ele te dá um padrão maior, certo? Em que pese o custo dele seja maior, em que pese também existe uma forma de reduzir eventuais ônus, entendeu? Decorrentes da assinatura da carteira. Então eu vou deixar o QR Code, quem quiser falar comigo eu explico, pode ter algum infiltrado assistindo, né? Legal. Sempre tem uma audiência. Mas após esse tema novo do STF, eu penso que o STF, que é o 1389, ele está caminhando no sentido de admitir outras modalidades de contratação, que não só o CLT, entendeu? Pessoal, explicando aqui um pouco. O STF agora tem um tema que é o 1389. O que é um tema do STF? O STF vai e pega... Rapaz, está tendo muito processo aqui de discussão sobre gente que tem um CNPJ, tem um contratinho, emite uma nota. Não estou falando só motoboy não, é qualquer função, certo? E essas pessoas estão postulando um vínculo de emprego. Elas estão dizendo que mesmo tendo tudo isso aqui, eles são empregados, certo? E quando começa a aparecer muito processo lá, o STF chega e diz, rapaz, vamos fazer o seguinte, suspende esse processo tudinho que eu vou consolidar meu entendimento aqui. Eu vou dizer o que eu entendo, certo? Deixa depois eu olho isso, eu vou estudar primeiro. Eu vou estudar e vou fazer um julgamento que todo mundo daqui para baixo vai ter que seguir. A conversa vem nesse sentido. Perfeito. Então, assim, voltando para a temática do motoboy. O motoboy foi uma figura que surgiu na pandemia, assim, de forma bem forte. Já existia antes, mas na pandemia surgiu. Porque foi a única forma de chegar no cliente, era aquela, né? Perfeito. Então, muita gente rodou com motoboy sem carteira lá, cumprindo expediente, fazendo tudo isso aí. Tá um problema gigantesco. A pandemia, ela deseducou muita gente. E nós começamos a achar que existia uma figura híbrida, né? O misto de empregado e o misto de PJ, né? Então, dentro dessa realidade, o que aconteceu? Existe um problema, uma lacuna muito grande para ser resolvida, mas também existe um movimento de reconhecer essa modalidade desde que você tenha alguns cuidados. Essa modalidade de contratação PJ. Primeiro, você pode ter as normas da sua empresa, dizer como é que funciona certinho, entendeu? Mas se o cara é PJ, tu pode contratar ele como PJ, mas tratar ele como PJ. Tá. Isso tu não vai poder exigir horário, tu não vai poder exigir
atestado, se ele se ausentar, tu não vai poder exigir uma série de coisas, certo? Mas por outro lado também, tu pode pagar ele só na métrica da taxa, desde que ele esteja no contrato, desde que ele emita a nota. Acho que uma periodicidade semanal seria bem razoável. O primeiro ponto é esse, certo? Mas o cara é contratado PJ, onde você vai fazer todo o processo. O primeiro caso aqui, a gente não tem isso. O cara o cara tá lá via outro motoboy. Mas vamos aqui. Eles caracterizariam... Voltando pro tema 1389 lá, o Fux diz que isso vale até para contratações verbais. Entendeu? Pautado no dia a dia, essa coisa toda. Então, vamos imaginar aqui, um motoboy entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Primeira providência do juiz, se tiver contrato, se tiver nota, se tiver tudo, a maior parte vai suspender o processo até o julgamento consolidar o entendimento dele. E eu imagino que a figura do motoboy, ela tem muitas feições de autonomia e que ela vai prosperar, certo? Segundo, o Fux já disse que essa contratação, até de forma verbal, ela tem valia. Então, aquele cara que está sem carteira assinada também, mas tem as feições de autonomia e tal, essa coisa toda, entendeu? Tá ali como um autônomo, né? Um prestador de serviço autônomo. Ele também tem a possibilidade de ver seu processo suspenso pautado nesse entendimento até ter a consolidação. Mas o caso que tu pontuou aí, ele é mais complicado, porque eu teria uma autêntica terceirização. Aí já não teria esse entendimento. Já esse cara poderia postular um reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa de terceirização, que geralmente é um motoboy, que é amigo de motoboy, que infelizmente... Que ele não tem uma empresa? Normalmente até nem tem empresa? Às vezes tem, mas só tem a vida na mão de Deus, né? Assim, não tô questionando, não. A minha vida também tá nas mãos de Deus, graças a Deus a de vocês também, mas se der problema vai precisar de dinheiro, né? E o cara bota vocês e bota ele. Já teve até um julgamento agora, Rafa, no Supremo, que a pessoa tentou aplicar esse tema e eles disseram o quê? Ei, peraí, o que a gente está falando aqui é de contrato de prestador de serviço autônomo. A gente não está falando de terceirização. Terceirização tem uma lei própria. Se o cara não pagou, quem vai pagar é você. O restaurante então fica totalmente responsável. Se o cara não pagar, sobra pro restaurante, entendeu? Então eles falaram que esse entendimento do tema 1389... esse caminho que está sendo seguido não se aplicaria à hipótese de terceirização. Por isso que eu acho que se você vai contratar uma empresa de terceirização ali, você tem que tomar muito cuidado para saber se ele tem pano para manga na hora da confusão e na hora do problema. Tem que ser uma empresa formalizada? Qual seria o processo para verificar isso? Olha, tem que ser uma empresa formalizada, a empresa tem que ter um capital social condizente com o número de pessoas que ela tem. O cara tem que ter um patrimônio. A primeira coisa também que tu tem que tomar cuidado é colocar no contrato que tu só vai falar quem vai ser a pessoa que vai se comunicar contigo a respeito do contrato. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se o motoboy tá lá como terceirizado, tu não pode dar ordem pra ele, não. Tu tem que chegar e falar pro outro lá, entendeu? Entendi. Porque o cara não tem elo nenhum contigo, entendeu? Então, é mais uma das coisas que poderia gerar a formação de um vínculo de emprego. Assim, eu não acho que seja recomendado, não. Na atual conjuntura, não sei se esse é o melhor modelo. Hoje, tá melhor contratar o cara como MEI ali, certinho, desde que o CNPJ seja anterior, senão vamos dizer que a gente for só abrir. Desde que o contador dele seja dele mesmo, não seja o seu, né? Que a gente vai vender facilidade. Bons pontos. Então, o CNPJ do cara, hoje, 15 de setembro, estamos gravando isso aqui. Se eu contrato o cara para começar a estar trabalhando essa semana e ele abre o CNPJ no dia 20... Eu acho muito arriscado, porque existe... Vai caracterizar que eu tô... Tem um indício, uma zona muito nebulosa, né, Rafa? De eu chegar e dizer que coagir aquele cara a abrir aquilo ali, né? Porque o pessoal fala assim, ó, a história é essa, ela sempre se repete, sabe? A parte que eu só trabalho com MEI. Mas eu não gosto que meu motoboy tenha trabalho, não. Que eu preciso de você pra ontem, eu sei que você é bom. Procure ali o Joãozinho, que é meu contador, que ele abre uma empresa pra você. Então, um erro é indicar o mesmo contador da empresa pro cara. Aí preste atenção, aí ele vai no mesmo contador, né? Aí o MEI do cara, quem paga não é o cara, não. Quem paga é a empresa também, porque o cara é gente boa, um empresário bom, entendeu? Que vai ser mais oprimido que os meus clientes lá na frente. Mas vamos pra frente. Aí, beleza, o cara entrou na justiça, ó, eu fui forçado a abrir uma pessoa jurídica, ó. Até o contador que transmite as informações é o mesmo, ó. Olha ali meu cartão CNPJ, o telefone é igual, ó. É igualzinho. Me diz uma coisa, tu vai acreditar numa história dessa se tu estiver do outro lado como juiz? Não, não é besta não. Ele vai entender que o cara foi coagido, que ele foi forçado, que ele não chegou lá com traço de autonomia.
Faz muito sentido. A fraude vai ficar linda, desenhadíssima, entendeu? Então, você vai vender facilidade e puxa para você dificuldade. Caramba, Glauber. Pô, que legal. Esses 2 pontos aí já dá um corte aqui, inclusive, pra galera, que muita gente não tem noção, né, disso. Glauber, então, temos esse modelo que é um modelo mais tradicional, que é o errado. Quais seriam as opções para quem está nos ouvindo de fazer esse processo da forma correta? Você falou que MEI já deu uma boa explicação, tem outros também? Eu gosto do CLT, certo? Também o Pedro lá no Asilas, ele trabalha com uns 88 motoboys CLT, todo mundo toma um susto. Mas existe uma forma de fazer também, para ela não ficar tão onerosa, certo? Existe essa figura, existe essa que eu pontuei para você, certo? Agora tu tem que olhar o modelo que está ali no teu negócio, certo? E tomar cuidados também, não é difícil não. Tem motoqueiro na rua aí que faz medo para trabalhar. Esse cara tudo tem MEI. Pra ele rodar lá no iFood, ele tem que ter MEI. Sim. Não é difícil encontrar, não. Não é difícil. Hoje em dia não é difícil, não. Tá algo bem disseminado. Só faz da seguinte forma, só vai lá, estrutura na forma que vai exigir. Cara, eu preciso disso aqui, disso daquilo ali. E procura também pagar taxas atrativas, né, pro cara, né, para poder, de certa forma, ganhar do teu serviço. Pessoal, bote um cor na sua cabeça, na cabeça de vocês, perdão. Vocês vendem comida, entendeu? Vocês não vendem, por mais que exista a necessidade de um excelente serviço, você tem que focar no excelente serviço, mas do serviço não é para tu tirar dinheiro, não. Tu tem que estar dinheiro em cima da comida. O serviço, o cara que tá na ponta, ele tem que estar ganhando uma graninha boa. Vai estar sempre aqueles caras que tu já conhece, sabe, que são de boa índole, que não vão xingar o cara quando ele não desce, que não vão... O frete não é grátis, né, Jovem? O frete não é grátis, esse é o ponto. Você não quer o melhor serviço, tem que pagar por ele, pô. Exato, concordo. Não, a gente fala muito isso aqui com o pessoal em relação à qualidade de serviço, que quem consegue ter um contato do motoboy, ter uma boa relação, ele sem dúvida nenhuma vai ter um bom reconhecimento pela qualidade que ele faz, né? Sem dúvida nenhuma. Glaubinho, outros pontos que tá vindo na minha mente aqui. Parte do motoboy acho que ficou claro. Quando a gente fala de colaborador, com a questão do crescimento das redes sociais, há muitas empresas que estão utilizando muitos colaboradores para fazer vídeos para a internet e isso gera muito engajamento porque as pessoas têm curiosidade de como que é uma cozinha, como que é o trabalho. Como que o empresário pode se proteger em relação a esse uso de direito de imagem do funcionário? Porque ele pode processar a empresa, não pode? Pode, com certeza. Olha só, eu vou por 2 caminhos, certo? O primeiro caminho é que tudo que consta na operação é confidencial. Então, a primeira coisa que eu comunico pro cara na integração, eu não quero ninguém aqui dentro fazendo TikToker, tá filmando produto, tá divulgando receita, tá fazendo vídeo aqui dentro. Por quê? Porque o vídeo que tu tá falando é um vídeo para promover a empresa. Mas a baratinha, ela tem perna, né? Às vezes o vizinho não fez a desestatização direito e a bichinha saiu andando ali, ela saiu num vídeo e pode matar teu negócio. Primeiro ponto que eu vejo é isso. Segundo ponto que eu vejo é o seguinte: se a equipe tá engajada, se ele tá gostando ali do teu negócio, ele vai gostar de fazer aquele tipo de vídeo. Mas tu não vai ficar vulnerável, né? Faz um termozinho de uso de imagem e tal, constando onde ele pode aparecer, como pode. Também dá abertura. Você chegar pro cara e dizer, cara, eu sou tímido, eu não gosto. Dá abertura. O cara tem que comprar a ideia. Ele não tem que ter a ideia empurrada goela abaixo, entendeu? Sim, não. Também. Ele tem que comprar a ideia. Porque ele vai fazer um vídeo engajado, as pessoas vão ver aquele olhar dele ali de que é um negócio massa e tal. Isso vende, cara. As pessoas só querem o que os outros gostam, o que os outros aprovam. É a questão da aprovação social, né? Que tu pega aqui... Primeira coisa que tu vai, quando vai comprar uma comida, tu olha o que o povo tá falando. Isso é desde que o mundo é mundo, pô. Tu chega na época das óperas do passado, os caras contratavam gente só pra bater palma ali, ó. Que não tinha nada a ver. E depois bombavam, não, todo mundo tá gostando, entendeu? Verdade. Então, tu tem que focar no teu serviço pra tu ter boas avaliações, pra aumentar a tua venda, pra aumentar teus indicadores. Tu tem que olhar a coisa de lá pra cá, entendeu? E o termo de uso de imagem também seria. Glaubinho, e qual o cara não tem? Vamos supor que o TikTok, o Instagram bombe, aquele funcionário vire uma celebridade, por exemplo, da marca. Como que ele poderia onerar a empresa com o uso da imagem dele se o cara não tem esse contrato? Olha só, aí vai para toda uma discussão, porque ele está usando a imagem do cara, ele vai ficar bem vulnerável. Ele vai ficar bem vulnerável porque o ideal é tu ver o problema e tu ir tratar o problema. Antes disso aí explodir, chegar pro cara e conversar, cara, tô aparecendo aqui nas mídias sociais e tal, tudo certinho. E eu preciso rodar outro vídeo aqui, eu preciso que você dê uma autorização e tal, o marketing está pedindo.
tenta conversar, tenta tratar o problema e, mais uma vez, quando for entrar, já coloca na largada para fazer. Mas processualmente, o que o cara poderia falar? Vamos supor, ele vem a empresa crescendo, ele fala assim, foi demitido lá, os vídeos dele estão lá, ele pode pedir para tirar e ele pode processar por danos morais, talvez? Pedir para tirar, ele já pode pedir para tirar na largada, na imagem dele, né? Depois que ele sai de lá, ele não é obrigado a deixar estar rodando lá, que ele não tá ganhando nada com isso, né? Mesmo se tiver com direito de imagem, não. Se tiver com direito de imagem, ele tá todo resguardado. Se não tiver... Não, mas assim, Rafa, se ele não tá mais na minha empresa, não tá recebendo mais por isso aí, eu não tenho condição de ficar rodando o vídeo dele para sempre, não. Ad eterno, não. Depois que ele sair, o ideal é que eu mude o material e coloque com alguém que eu tenha um tempo para estar utilizando. Concordo. A não ser que eu esteja pagando alguma contraprestação. Por isso, para estar usando a imagem do cara. O cara tem mais nada a ver comigo, pô. Mesmo tendo um contrato, se o cara sair, ele tem direito de pedir para tirar. Eu entendo, pô, que tem. Porque é uma questão assim... Não, eu concordo. Tem. Cara, porque tem. se a empresa ficar... Se um funcionário virar uma celebridade e ele sai... É um risco que você corre. Agora tu também pode fazer o sistema, pô. Tu pode criar um personagem. E tu criando um personagem e tu registrando aquele personagem, ele não vai poder usar aquele personagem. Ele vai poder usar a imagem dele, mas não o personagem. Aí tu bota algum caráter distintivo e tal, e tu consegue segurar a onda nesse formato. É porque o que acontece, cara? Às vezes as pessoas, elas querem algumas coisas que de fato são importantes, mas vamos nós. Rapaz, quando esse chefe sair daqui, ele não vai poder concorrer comigo. Vou botar uma cláusula de não concorrência. O cara é cozinheiro. Não tem como. Ele vai passar fome. Não tem como. A não ser que tu garanta o salário dele, lá na casinha dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem com modalidade de contrato, de cláusula de não concorrência, que eu pago o salário do cara. Tem modalidade também que é muito utilizada nos Estados Unidos, que é o garden living. É a expressão cuidando do jardim. E eu mando o cara pra casa, recebendo o salário dele, pra eu poder treinar o sucessor. E o sucessor fica lá e tal, rodando. Quando o cara tiver com a imagem boa, eu vou e encerro o contrato de trabalho dele. Agora isso aqui para funções bem acima, entendeu? Porque é uma coisa que não é regulada pela nossa legislação, mas de acordo com o valor que o cara ganha, dá para fazer. Mas qual a preocupação? É aquele cara vai lá pro concorrente, ó, ele é um cara forte, o cara tem visibilidade. Ele indo pra lá me dá muito mais prejuízo do que eu pagando pra ele ficar em casa. A gente tá vendo isso acontecer no mercado com a chegada de novos players aqui. Tem um aplicativo processando o outro porque tá levando o funcionário que tem contrato de não compete. Então a gente tá vendo isso no nível das empresas. iFood 99, Kita, Rappi, que estão chegando no Brasil, isso acontecer, né? Eu acho até bom também, Rafa, a gente colocar nos contratos uma cláusula de não aliciamento. Não aliciamento. Acontece muito também, de eu chegar e tá aqui, sair da empresa, rapaz, vou puxar meu time todinho. Meu irmão, tu teve um custo com treinamento, com integração. Às vezes tu pagou um curso desse cara fora, entendeu? Outra coisa que é legal também que a pessoa não faz. Vamos botar aqui um exemplo. Eu sou lá do Ceará, né? Te conto umas moedinhas lá, o dinheirinho lá é pouco, mas pouco com Deus é muito. Nós somos abençoados. Aí eu mandei um cara aqui pra São Paulo fazer um curso de 30 mil reais. Investi uma grana no cara. E é um curso que ele pode voar como profissional. Ele vai ser um chefe. Um curso lá com dos melhores chefes daqui e tal. Esse cara depois, 60 dias depois, ele vai embora. Vocês têm a possibilidade de, antes dele começar a fazer esse curso, você fazer um contrato de retenção com o cara. Ó, meu irmão, tu tá aqui. Mas se antes desse período aqui tu pedir pra sair aqui, tu vai ter que pagar meu curso todinho. E não é proporcional, não. É uma penalidade, ele vai perder tudo. Então, ó, se tu fez isso aqui, vai ter que devolver meu dinheirinho. Agora Entendi. tem que fazer antes do cara ir. Depois que o cara foi fazer... Ele tem que ir consciente, né? Porque você está investindo nele, né? Aqui na empresa a gente tem uma cláusula assim, nosso contrato foi feito por você, inclusive. A gente tem essa cláusula, que eu acho que é importante investir no colaborador, né? O Glaubin, um outro ponto que a gente pode trazer, acho que questão do direito de imagem, lei geral de LGPD também, acho que é importante bater, que muita gente está em alta. O cara vai para sua empresa, você tem um banco de dados de venda diretos, você tem segredos dentro da sua empresa. Se o cara, na hora que entrar, não assinar uma cláusula sobre isso e ele quebrar isso, como é que funcionaria? Porque a LGPD, cara, ela te arrasta. Não é questão de querer, não. Já toca no assunto do sindicato, que eu vou te explicar que é muito parecido, já era confusão. Tá. A LGPD, ela é uma lei geral de proteção de dados, mas o primeiro erro que as pessoas entendem, que as pessoas cometem, desculpa o termo. A LGPD, ela tá para proteger dados sensíveis de pessoas físicas. De empresa, não. A empresa teria o segredo industrial, teria a confidencialidade, teria essa coisa toda. Então, se o teu funcionário tem acesso aos dados do teu cliente, ele tem que ter consciência que aqueles dados não podem vazar.
E ele também, ele transmite os dados para alguém para dentro da tua operação, entendeu? Para a pessoa poder utilizar. E a tua empresa tem que ter uma pessoa responsável por aqueles dados, entendeu? Que vai ser alguém que eu vou dizer quando eu estiver saindo, não quero mais meu documento aí, não. Eu quero que tire, eu quero que anonimize, eu quero saber como é que tá aí. A LGPD, ela veio para proteger os dados de pessoa física, certo? E para dizer que em todas as pontas, se eu estou com dados, eu tenho que colocar no contrato que meu empregado é responsável pelos dados dos clientes. Isso é muito fácil, pô. Eu cheguei aqui, peguei aqui, pedi pro nosso amigo Kiko lá, né? Saí, Kiko, eu tenho uma lista de clientes aqui da empresa do Rafa, uma pizzaria. Vamos para concorrência, cara. Aqui, tu tá em qual empresa? Vai estar na empresa tal. Vamos começar a fazer disparo aqui para esse pessoal aqui, que é os clientes, que é o produto tal e tal. O pessoal, para quem não sabe o que é o dono da Repediu lá. E eu tô só citando um exemplo. Sim. Não me deu nada, não. Nem me contratar, me contratou. Me contrata. São nossos parceiros. Que trabalham muito bem a parte de CRM, né? De dados. Estamos vendendo também. Enfim, brincando. Então o cara começa a disparar aquilo pro teu cliente. Primeiro, teu funcionário cometeu uma transgressão quando ele saiu com aqueles dados e divulgou com o concorrente, certo? E às vezes ele cometeu essa transgressão por inocência. Ele não sabia que não podia passar aquilo ali. Tu nunca parou para comunicar, certo? No contrato, tem que ter isso aí por uma obrigação legal. Mas a gente tem que olhar a coisa onde ela pode dar problema também. Eu posso perder minha carteira de cliente. O ser humano, ele é carente. Rapaz, aquele hambúrguerzinho de filé que tu gosta numa sexta-noite e hoje ele vem com 20% de desconto. Vamos se cadastrar na empresa tal? Basta preencher isso aqui. Arrasta pra cima. Acabou. O cara se lascou porque não fez uma mínima comunicação, né? Globinho, comunicação, mais uma vez, né? Você ligou sobre sindicato, eu vejo que você fala que o sindicato é importante, você tem uma boa relação, né? E muita gente vê o sindicato como É porque assim, surgiu o tema 1046. O tema 1046, desde que é um tema do STF, só que o entendimento já foi consolidado, né? Que ele fala que a convenção coletiva ela tem mais valor do que a lei. Desde que ela não disponha sobre matérias reguladas constitucionalmente, que não pode mudar, entendeu? Ela não trate alguns aspectos constantes no artigo da CLT, que é o 611B, entendeu? Ela tem mais valor do que a lei. Porque as pessoas têm que entender que a convenção, ela te puxa. O que define a tua convenção é a tua atividade preponderante. Doutor, eu sou padaria, mas no meu KINAI tá lá restaurante. Eu só vendo pão, mas meu KINAI tá restaurante. Pessoal, KINAI é onde tu gera mais nota. Se é o principal, eu gero mais nota disso aqui. KINAI é isso aí, a diagramação das notas que tu sai gerando ali, entendeu? Então isso aí não tem nada a ver. O sindicato vai te arrastar o da panificação, porque tua atividade preponderante é a da panificação. E até melhor que seja, porque o cara da panificação, ele vai entender quais os reclamos da panificação. O cara do restaurante vai entender os reclamos do restaurante. Ele vai para a parte de representatividade. Então tu tem como chegar para o sindicato e dizer, poxa, a gente quer uma equipe engajada, nós queremos que vocês nos auxiliem com isso, porque eu entendo que vocês são defensores do direito deles, eu quero vocês perto da gente. Vamos fazer um acordo coletivozinho aqui, concentrando com a minha operação. Olha, esse intervalo de 1 hora aqui, ele não dá para trabalhar não, é muito tempo, só gera fofoca. Esse pessoal quer estar em casa mais cedo, vamos trabalhar com 30 minutos, porque 1 hora eu não consigo dar não. Eles estão perdendo, porque eles estão botando 1 hora, mas estão saindo meia hora depois, quando poderia sair meia hora mais cedo, porque eles só tiram 30 minutos de intervalo. Perfeito. O excesso de proteção gera desproteção. Tomem cuidado com isso aí. A convenção é a tua atividade preponderante que define. Qual o problema de utilizar a convenção errada? Tu tá deixando de usar a certa. Perfeito. Tu tá deixando de usar a certa, o sindicato vai pra cima de ti, aí tu vai chatear, aí vem com aquele viés, o sindicato é o perseguidor, mas tu não parou nem pra olhar a convenção certa e tu tá só negando o direito dele, né? Perfeito. Tem que vir pra cima de tu. Tem que conversar com todo mundo, né, cara? Você tem que conversar com todo mundo, tentar entender o melhor caminho. Glaubinho, a gente tem uma entrada de novos players no mercado hoje. Eu fiz alguns vídeos que estão repercutindo muito na rede social, que são os contratos do marketplace frente aos restaurantes. E a gente viu que existem alguns abusos, né? Algumas regras que elas puniam muito o restaurante com coisas absurdas. Como é que você vê a chegada desses novos players para o mercado e juridicamente como é que as pessoas têm que se preparar para isso? Olha só, a primeira coisa que eu vejo é uma forma de otimizar o serviço de vocês. Plataforma de delivery vai ter propaganda por cima de propaganda, as pessoas vão estimular. E se tu tiver um bom serviço, muito provavelmente tu vai se destacar dentro dessa seara, né? Porque é o que eu vinha conversando contigo no meio da conversa. O pessoal gosta do que os outros gostam.
Entendeu? Perfeito. E às vezes eles são até induzidos a erro, porque eu boto gente mostrando que é bom uma coisa quando na verdade não é, né? Então a possibilidade de tu ter primeiro avaliações melhores, entendeu? Porque tu tem uma logística ali bem treinada, uma galera que de certa forma faz as coisas direitinho, você vai aparecer bem. Eu acho que essa é uma alternativa para logística própria também. Vamos lá, vamos imaginar, tem 5, são quantas empresas atualmente? 4? Não vai ter motoboy para atender a demanda desse povo todinho aí não, entendeu? Então eles vão sair colocando qualquer pessoa para poder startar ali. Certo? Aí tu que não tem uma logística própria já vai ficar refém deles. Parece que tem até uma, né? Que não pode usar, né? A Kita não aceita logística própria. Você contratando a Kita, você só vai usar a logística deles. Pois é, aí às vezes chega um cara lá... Eu não tenho nada contra bermuda não, mas o cara entregando um sanduíche de bermuda. Bermuda e chinelo? É osso, viu? Passa descrédito demais, né? Entendeu? Você faz a melhor embalagem mais bonita e tal. Aí o cara chega lá voado no meio da rua, chega com o teu produto todo quebrado. Então, como é que tu vai encontrar um padrão diante de uma pessoa que não sabe nem quem é? E aquela pessoa tá indo pra porta do teu cliente. Eu acho que agora é a hora de eu olhar pra minha logística, de eu ter uma logística própria, de eu não virar refém desses players também. Tome muito cuidado, pessoal. Ninguém dá nada a ninguém, não. Não existe almoço grátis, não. 1 milhão, 2 milhões, não sei o quê. Bota uma coisa na tua cabeça. Ele tá te prendendo lá. Ele sabe que tu tem venda, porque senão ele não tava oferecendo aquela grana todinha. E ele é aquela instituição financeira, assim, daquele jurozinho que a gente via do passado, sabe? E ele a tua fonte de grana tá lá com ele. Exatamente. Ele retém teu dinheiro na fonte, amigo. Então, assim, desculpa, mas toma cuidado pra tu não tá vendendo a alma pra pessoa errada. Cara, eu sempre falo que não existe almoço grátis. Eu faço uma conta simples, que tem uma empresa que tá dando muito dinheiro, né? O pessoal acha que tá dando. Não tá dando. Na hora que você vê as exigências de ter que paridade de preço, vender mais barato, frete grátis, visita de frete e tal, você fala, poxa, o que você recebeu aqui, dentro dos descontos que você tá dando, não paga 15 meses da sua operação dentro dessas condições. Um cálculo simples. As pessoas ficam desesperadas, porque no Brasil a maioria dos empresários estão endividados, em vez de ele melhorar a gestão, se proteger, o que ele faz? Ele quer se abraçar com qualquer um que aparece. Eu acho que é um grande risco. E você tem visto acontecer muito essa questão da pessoa querer ir para o outro lado só porque está pegando dinheiro? Acontece demais, homem. E as pessoas não estão enxergando a coisa como ela tem que ser vista, entendeu? É mais uma forma desse pessoal ganhar grana. É mais uma forma de ganhar grana. Olha só, tem tanta coisa que a coisa não fecha, porque as pessoas não fazem nem o básico bem feito. Vai tu trabalhar só com a logística de uma empresa dessa aí, ela tirando quase 33% da tua grana, tu não ganha isso, filho de Deus. Como é que tu vai dar 33% pra alguém que tu tá pagando pra trabalhar? Uma hora o dinheiro vai acabar, entendeu? Verdade. Do mesmo jeito que eu chego e digo, o cara vai rodando ali a operação dele, vai deixando as coisas acontecer como tem de acontecer, se tá sobrando tá bom, entendeu? E a informalidade dele faz ele ficar refém daquilo ali, certo? Lá na frente ele é uma chibatada gigante, enquanto ele poderia muito bem ter usado o que já tem para ele usar da forma correta, a plataforma mais adequada, mas sem uma prisão muito grande. A gente também não pode se desprender. Eu não estou aqui para fazer acepção de nenhuma plataforma. O iFood é uma vitrine. Sim. O iFood é uma vitrine, então tá lá no iFood, mas eu não posso depender só do iFood, porque no dia que chove não vai lá pra minha porta, no dia que chove ele vai lá pro grande, entendeu? Então eu tenho que chegar e ver todas as variáveis e ver o que é melhor pro meu negócio, estruturando tanto a questão de a parte pessoal, a parte de logística e assumir os riscos, pessoal. Vocês são empresários, vocês estão aqui para correr risco. Quem tem medo de morrer não vê Deus. Todo mundo quer ver Deus, mas tem medo de morrer, aí fica ruim, né? Boa, Glaubinho, é verdade. Glaubinho, tem algum ponto que eu esqueci que seria importante trazer uma mensagem para o pessoal sobre as questões das proteções jurídicas do seu trabalho? Pessoal, eu penso da seguinte forma, eu acho que vocês têm que ressignificar, certo? Vocês têm que observar que de 2017 para cá tem muita coisa boa para vocês trabalhar. 2017 que eu falo da reforma trabalhista. Perfeito. De lá para cá você consegue fazer muita coisa boa pela tua operação. Mas tu tem que chegar, parar, sentar e ressignificar. Escutar alguém que entende da matéria, para a pessoa te dar repertório para isso. Não tem repertório para isso, então chega, olha, eu te garanto que você vai gastar a mesma coisa, vai trabalhar da forma correta. Olha também pro lado do teu time. Tu só consegue aumentar indicadores com a equipe engajada. Como é que tu vai preservar a mentalidade tua na ponta
com o teu colaborador, se tu só trata ele mal, que se ele faz a parte dele não vai ser beneficiado em nada, ele trabalha só para ganhar aquele dinheiro ali, ele não se motiva, ele não compra a ideia, como é que o jogo vai funcionar? Como é que tu quer ter uma entrega rápida, qualitativa, se tu não tem uma vaga atrativa ali, nem que seja com PJ para poder estar fazendo entrega no teu estabelecimento? Mas assim, tudo com segurança. A legislação te dá instrumento demais e te mostra por A mais B, que é mais barato trabalhar da forma correta do que da forma errada. E se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para conversar com vocês. O Rafa pode deixar até um QR Codezinho aí, a gente senta, conversa, eu explico tudo que tem para explicar. Se me quiserem por perto, eu tô à disposição para trabalhar. Se quiserem só ouvir o que eu tenho para dizer também, eu tô à disposição para poder propagar essas informações, porque informação não se nega, se dá de bom grado. Valeu, pessoal. É isso aí. O Glaubinho, que tá comigo nos nossos eventos esse ano ainda, vai estar com a gente em Santos. Ainda, porque ainda tem 2 eventos. Temos mais 2 eventos. Meu Deus do céu, não me demiti em tempo real, você tá dando moral, viu, pessoal? Quando demite aqui em tempo real. É que temos 2 eventos ainda esse ano, nós temos 2 eventos ainda esse ano, tá? O Glaubinho vai estar com a gente em Santos e São Paulo, tá? Como essa mensagem que só vai sair depois, na próxima semana, a gente tá gravando hoje, vai ser comunicado hoje. Você tá sabendo em primeira mão. Dia 27 e 28 de outubro, vamos confirmar hoje também, mas tem nosso evento em Santos, o Glaubinho tá comigo. E 17 e 18 de novembro, o Glaubinho tá comigo, nosso evento em São Paulo, que é o último evento desse ano, Glaubinho, que vem tem mais. Não se desespere não. Glaubinho, que é o grande parceiro, eu vou deixar aqui embaixo um link, você pode clicar no WhatsApp e mandar direto pra vocês. Pode mandar, bota meu telefone. E o QR Code também, vamos pegar um QR Code também, ver o time pode colocar durante a passagem aqui. Pessoal, esse é um tema muito interessante, eu acho que é um tema que hoje... Eu falo porque essa semana passada eu tive um prejuízo na pessoa aqui na jurídica, o Glauber cuida de toda essa parte burocrática para mim. Na física, para um contrato de aluguel, que eu não lido de forma correta, eu tive uma multa para pagar, cara, absurda. E eu assinei o contrato, não tem nem o que discutir. Então, acho que essa parte jurídica é muito importante, vocês terem uma assessoria. Glauber, quantas empresas hoje vocês atendem? Rapaz, acho que tá mais de 250. Rafa. Mais de 250 empresas. Qual a quantidade de restaurantes? Acho que 70%. 70% de restaurantes. É no Brasil todo, tá, pessoal? A gente tá no Brasil todinho, entendeu? Um serviço bom, compatível com a realidade de vocês. Barato, não é caro, não tem cobrança extra, não tem pegadinha, não tem nada, porque a gente só quer o que a gente quer. Entendeu? Então, e faz o máximo possível para vocês quererem a gente. O nosso trabalho é isso, é fazer vocês quererem a gente. E quando o povo pedir um orçamento, não vai acreditar, porque é muito acessível. Que esse cabo é doido. E compareça nos próximos eventos, viu, pessoal? Vão lá para poder assistir, entendeu? Para falar bem. Se for para falar mal, fala, mas só pro marido, para os filhos. Não propaga, não. A gente tá aqui tentando sobreviver. É isso aí. Vamos bater um papo, trocar uma ideia nos nossos eventos presencialmente. E conte com o Glaubinho aí para assessorar a sua empresa num momento tão importante de transformação do nosso setor, como tá sendo. Glaubinho, muito obrigado. Valeu, até o próximo. Você vai estar sempre com a gente aqui. Bora nessa. Tamo junto. Eu adoro. Agora o cearense do Sudeste aqui, o mineiro. Da cima. Bora nessa, valeu. Se você gostou desse conteúdo, clica nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro no seu delivery.